Hello! Seja bem-vindo ao canal da Teacher Me e hoje vamos continuar os nossos estudos sobre o Present Continuous Tense, falando um pouco sobre o seu uso na afirmativa, negativa e interrogativa. Bom, esse tempo verbal é formado pela estrutura pronome pessoal do caso reto mais verbo to be correspondente mais verbo principal com ing. E para utilizar esse tempo verbal nas diversas situações, é necessário sempre recordar as regras do verbo to be, porque elas também se aplicam aqui. Então, bora lá? A afirmativa desse tempo verbal é formada pelo pronome mais verbo to be mais verbo com ing, ou seja, é basicamente o que vimos até o momento. Usando o verbo to read como exemplo, fica I am reading, you are reading, he is reading, she is reading, it is reading, we are reading, they are reading. E como aprendemos nos vídeos do verbo to be, eles podem ser contraídos, ou seja, o N pode ser reduzido a apóstrofe M, o is pode ser reduzido a apóstrofe S e o are para apóstrofe RE. Assim, usando as contrações, as frases ficam I'm reading, you are reading, he's reading, she's reading, it's reading, we are reading, they are reading. Ou seja, você junta mais a pronúncia. Ao invés de falar I am reading, você fala I'm reading. A negativa segue essa mesma estrutura, mas o verbo to be vem acompanhado da partícula not. As frases então ficam I am not reading, you are not reading, he is not reading, she is not reading, it is not reading, we are not reading, they are not reading. E como aprendemos no vídeo do verbo to be, ele junto com a partícula not pode ser contraído, com exceção do am not. Então, com o is not fica isn't e o are not fica aren't. Com essas contrações, as frases ficam assim: I am not reading, you aren't reading, he isn't reading, she isn't reading, it isn't reading, we aren't reading, they aren't reading. E, por fim, ainda é possível contrair o verbo to be com o pronome e deixar o not sem contrair. Ou seja, I'm not reading, you are not reading, he is not reading, she is not reading, it's not reading, we are not reading, they are not reading. E, para finalizar, a interrogativa. Vocês se lembram como que a interrogativa é feita com o verbo to be? Usamos o X, ou seja, invertemos a ordem dos elementos da frase. Então, se na afirmativa do Present Continuous Tense usamos a estrutura pronome mais verbo to be mais verbo com ing, na pergunta usamos o verbo to be mais pronome mais verbo com ing. Ou seja, invertemos a ordem do pronome com o verbo to be, que passa a iniciar a frase. Com essa estrutura, então, as frases ficam Am I reading? Are you reading? Is he reading? Is she reading? Is it reading? Are we reading? Are they reading? Então, esses foram os estudos referentes ao uso do Present Continuous Tense na afirmativa, negativa e interrogativa. Continue de olho no canal e acompanhe o próximo e último vídeo sobre o assunto. Deixe seu like, comentários e sugestões. Até a próxima!